Olá a todos, meu nome é Roberta, eu sou aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e eu sou voluntária do projeto Estímulo. Hoje, dia 8 de março, Dia da Mulher, eu vou falar um pouco sobre o Alzheimer e como ele afeta nós mulheres. Bem, o que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas que mais atinge pessoas do mundo, acometendo principalmente pessoas idosas acima dos 65 anos. Porém, também se tem registros de Alzheimer precoce. Mas o que são essas doenças neurodegenerativas? Essas doenças debilitam o sistema nervoso de forma progressiva, o que resulta na degeneração ou morte dos neurônios. Esse tipo de doença pode afetar pessoas de todas as idades e ela prejudica o movimento do corpo e também o funcionamento do cérebro, o que pode originar, por exemplo, uma demência. Ainda não se sabe ao certo a causa do Alzheimer, mas estudos relacionam fatores genéticos ao aparecimento desse quadro clínico. Infelizmente, a doença de Alzheimer ainda não possui cura, mas tem tratamentos cujo objetivo é retardar a evolução e o agravamento da doença e os sintomas. É importante a gente falar que a demência do Alzheimer é classificada como demência primária, sendo esse tipo de demência pode ainda ser subdividida de acordo com seu local de aparecimento no cérebro. Então, as demências primárias, elas são aquelas em que as funções cerebrais se degradam lenta e gradualmente e acabam por se perder de modo irreversível, né? Um exemplo disso são as demências que podem aparecer em pacientes tanto de Alzheimer quanto de Parkinson. Falando um pouco agora dos sintomas. Os sintomas, eles podem ser cognitivos ou não motores. Então, nos cognitivos, a gente tem a falta de memória para acontecimentos recentes, repetição na mesma pergunta, dificuldade para acompanhar conversas. Já nos não motores, a gente já tem uma pessoa que começa a se apresentar de modo mais agressivo, uma irritabilidade, desconfiança não justificada, tendência ao isolamento, entre outros sintomas que podem aparecer. Estudos apontam que há predominância da doença de Alzheimer nas mulheres em relação aos homens. Então, aqui a gente trouxe alguns dados que só ressaltam isso. Então, estima-se que é de 1 a cada 6 a probabilidade das mulheres de desenvolverem Alzheimer após os 65 anos. Outra pesquisa a nível mundial relata que é de 1 a cada 80 mulheres que podem apresentar demência na faixa etária de 65 a 69 anos, ressaltando que essas mulheres já são diagnosticadas com Alzheimer. No Brasil, teve uma pesquisa em 2009 que relatava sobre os óbitos por doenças neurodegenerativas, né? Então, esses óbitos, eles crescem de forma preocupante, né? E esse estudo mostra que no Brasil, 65% das mortes de mulheres que já têm Alzheimer tem como causa básica o Alzheimer em si e não outro fator. Esse número acaba sendo maior do que o dos homens. Falando um pouquinho agora dos cuidados, quando a gente fala de cuidados, geralmente as mulheres possuem uma maior responsabilidade, né? Então, acaba tendo um sobrecarregamento em nós mulheres. Além disso, as mulheres têm um menor suporte, tanto social quanto familiar e também psicológico, em relação aos homens. Não é difícil a gente ver mães, filhas e até mesmo netas assumindo a responsabilidade e cuidando de parentes que necessitam de suporte. Existem pesquisas que mostram que há cerca de 2,5 mais mulheres do que homens envolvidos nos cuidados intensivos de pacientes. Além disso, tem estudos que nos mostram o cansaço físico e mental que essas pessoas são submetidas, né? Então, apesar da gente ter cuidadores homens, infelizmente esse número ainda é menor do que o número de cuidadoras mulheres, o que só ressalta a pressão que nós mulheres temos em relação a isso. Bem, esse foi o nosso vídeo. Eu convido a vocês que não conhecem o projeto a conhecerem. Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar o projeto. E eu aproveito para desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres.